dia. Para quem tá chegando agora, assim, né? De supetão, toda terça-feira temos lives aqui, né? Toda terça, live comigo, pra gente falar de temas variados sobre o universo de terapias. Para quem acompanhou os stories de ontem, de ontem e de domingo, né? Nós falamos sobre místico, né? Se o meu trabalho era místico ou não. E essa era a proposta para vir para live. Mas eu sempre também estudo muito o que eu vou falar antes, gosto de pensar em algumas coisas. Eu fico de manhã aqui pensando e tal, e eu falei, não, eu vou falar de um outro tema, mas que eu vou linkar com este assunto, tá bom? Então eu não vou ficar aqui falando se constelação é místico, se não é místico, se psicanálise é místico, não é místico, se Jung é místico, não é místico, isso tudo a gente encontra em literatura. Quem quiser se aprofundar sobre isso vai saber se isso é místico, se isso não é místico, se a escola trabalha com isso ou não. Para quem não me conhece, eu sou Eduarda Minari, eu sou terapeuta e eu ajudo terapeutas a se tornarem especialistas no atendimento ao feminino e a mulheres. Então, é sobre isso que trabalhamos aqui. Eu tenho uma escola, que é a Escola Teffen, onde a gente fala terapeuta do feminino Eduarda Minari, onde a gente ajuda terapeutas que querem se tornar especialistas. E aí a gente tem vários cursos aqui na escola, inclusive a pedido de muitas alunas que falam, eu queria ter curso disso, eu queria ter curso daquilo, eu queria aprender. Então a gente tem oficinas, a gente tem imersão, a gente tem, inclusive, sábado agora vai acontecer a imersão somente para consteladores que querem aprender a constelar na água. Então, se você é uma consteladora, quer aprender a constelar na água, lá na bio está o link para você participar de uma imersão de 4 horas comigo neste sábado, tá bom? Dia 22/7. Então, eu já tô dando aqui, né, na introdução para você saber. Se você tá assistindo, né, depois, não está vendo ao vivo, está vendo depois, então é só adiantar um pouquinho que você vai ver o conteúdo que nós vamos falar aqui, que nem todo mundo está pronto e preparado para a terapia. E é sobre isso que nós vamos falar. Assim como nem todo mundo está pronto e preparado para a escola, né? E para os conteúdos da escola. E tá tudo bem, gente. A gente tem que estar normalizando isso. Por que eu trouxe esse assunto? Porque ontem, na mentoria, lá na supervisão, a gente tem aqui a terapeuta do feminino sistêmico, que é para quem quer se especializar e aprofundar, né, e ter supervisão sobre os seus atendimentos, para ajudar a ampliar os seus atendimentos, né, se sentir mais preparada e seguras para eles. Ontem a gente teve essa supervisão, é toda segunda-feira, e surgiu esse tema. Porque nem todo mundo está preparado para vir para um atendimento com você, nem todo mundo quer esse atendimento. As pessoas querem ajuda, mas não querem aprofundar, né? Elas não querem ir para o mundo das terapias. Nem todo mundo vai chegar até você e falar assim, nossa, eu adorei, quero fazer terapia com você. Nem todo mundo. E nem todo mundo que quiser vai estar preparado para isso. Por que eu trouxe isso? Porque às vezes a gente acha que todo mundo que procura a gente precisa do nosso atendimento, precisa da terapia, precisa da escola, por exemplo. Eu queria que todas as terapeutas compreendessem a importância de ter esse conteúdo, de se tornar especialista, de ter supervisão, de ter apoio, para se sentir mais preparadas, seguras. Esse é o mundo ideal. Eu tenho certeza que toda padaria acredita que ela é a melhor padaria do mundo e que todo mundo precisa experimentar os pães e as delícias daquela padaria. Todo mundo que tem qualquer coisa, um serviço, um comércio, acredita que o seu negócio é o melhor negócio do mundo. E que se as pessoas não conhecerem, se elas não usarem, se elas não souberem, elas vão estar perdendo uma oportunidade. Mas para aquela pessoa, ela ainda não está pronta para aquilo que você tem para oferecer. Então, nem sempre as pessoas estão preparadas e prontas para aquilo. Então, mais do que eu ficar aqui falando se o meu conteúdo, se o meu serviço, ele é místico, né? Ele passa por esse lugar espiritual, que eu sei que não passa, porque eu sei da seriedade com que eu entrego, e não estou falando que quem faz isso não trabalha com seriedade, porque para aquela pessoa aquilo é a base, aquilo é o principal, mas para mim não é, né? Então, é o meu jeito de trabalhar. Como eu respondi para a pessoa que me procurou, falando que o meu trabalho era místico, eu falei, olha, eu acho que todas as formas são válidas, todas entregam algum benefício, todas
trazem algum olhar diferenciado, todas. Mas eu não trabalho porque eu não sei trabalhar desse jeito, não é o jeito que eu me adapto em trabalhar, tá? É a minha forma de trabalhar. Talvez no seu atendimento você trabalhe com questões místicas e que faça muito sentido para você e que você goste de trabalhar com isso e dê muito resultado. E eu acho super válido porque se dá resultado, a sua forma de atender, a sua forma de trabalhar é a forma certa, é a forma correta. Então, o jeito que você faz é o jeito que você oferece as suas coisas, é o seu jeito. E dá resultados, e as pessoas te procuram por aquilo e elas gostam para aquilo. Mas nem todo mundo está preparado e pronto para o seu atendimento, para o que você oferece. Nem todo mundo. Nem todo mundo chega até mim e fala assim, eu quero passar com você, eu quero fazer. E muitas pessoas, quando chegam até mim, nem sempre vão dar continuidade, né? Então, tem muita gente que chega aqui na escola entusiasmadíssima para fazer todos os cursos, para fazer as coisas. Aí compra tudo. E quando eu vou olhar, essa pessoa não estudou nada. Então, ela chega muito animada, muito feliz, mas ela não está pronta ainda para consumir numa frequência que talvez fosse, eu acredito que fosse o ideal, tá? E o mesmo vai acontecer com o seu cliente. Então, ontem o assunto foi um estudo de caso aqui para vocês, né? E eu falei que eu não pego mais esses casos, e com o tempo a gente vai aprendendo isso, e talvez você possa até pensar sobre isso, se você já atendeu e como foi para você. Pensa assim, ó. Pensa que você já atendeu mães que procuram para os filhos adultos terapia. Eu já atendi. E vou dizer que é a maior barca furada, né? Não façam isso. Se eu puder te dar um conselho, evite fazer isso. Por quê? É aquele adulto que não adulteceu, que não amadureceu, que não cresceu. E aquela mãe que ainda trata o filho como se ele tivesse 15, 16 anos, pagando terapia, pagando um processo terapêutico, uma terapia, para o filhinho dela, que precisa de ajuda, e ela não quer olhar as questões que envolvem isso nela, né? O que realmente incomoda isso nela, porque que ainda não está liberando esse filho para adultecer, para crescer, para arcar com as consequências da vida de adulto, que vida de adulto paga conta, que vida de adulto requer compromisso, comprometimento, mas ela não quer fazer esse movimento. Então, o que ela faz? Essa mulher, que é adulta também, te procura para salvar quem? O problema. Olha, eu tenho um problema aqui, um sintoma, resolve esse sintoma aí. Quem não está pronta? O filho dela ou ela? Os dois. O filho porque nem sabe porque tem que fazer a terapia com você, e ela porque na verdade não quer olhar para as próprias questões que precisam ser vistas. Então, assim como nem todo mundo está pronto porque a escola, a TEFEM, tem para oferecer, nem todo mundo está pronto para a terapia que você quer fazer. Nem todo mundo vai chegar até você preparado para ter o conteúdo que você tem. Nem todo mundo quer te ouvir, né? Quantas vezes eu abro live aqui e não tem ninguém, né? Porque nem todo mundo está disponível naquele dia, naquele horário, ou o assunto não é para todo mundo, é um assunto muito seleto, é um assunto muito específico. Então, nem sempre eu estou aqui e as pessoas estão preparadas para mim. E não quer dizer que o problema seja a escola, seja comigo, o problema não é você, o problema não é seu atendimento, não é o que você oferece, não é como você fala. Muitas vezes as pessoas não estão prontas para aquilo. E aí é que tá, às vezes, a gente entender que a gente pode ter a melhor terapia do mundo, né? Você pode, cada um vai falar que a sua terapia é a melhor. Então, você pode atender com aromoterapia, você pode atender Barjax, você pode atender Theta Healing, você pode atender com tarô, você pode atender constelação sistêmica familiar, psicanálise, você pode ser psicóloga, enfim, a gama é longa aí de terapias, né? Terapias breves, terapias longas, aquilo que você se especializou. Você pode ser muito bem preparada, você pode fazer uma grande entrega, né? Gente, eu gravo cursos e tal, a gente faz grandes entregas. De repente você já participou de palestras, de eventos, de podcasts, né? Que hoje em dia tem bastante. E ainda assim, as pessoas nem sempre estão prontas para ouvir, para participar, para vir para o seu atendimento, para
se conectarem com aquilo, né? Então, vou colocar aqui os bonequinhos para vocês, pra gente falar mais sobre isso. Então, aqui tá sua cliente e aqui tá você, né? E você tem os recursos, muitas vezes, quando a pessoa me procura, ela me manda um áudio antes para passar por terapia, né? E aí ela me manda um áudio explicando qual que é a situação dela. E ali eu filtro, e aí eu falo para ela, olha, eu tenho tudo que você precisa para te auxiliar nesse momento, né? Eu falo com ela. E nem sempre essa pessoa olha para aquilo que eu tenho para oferecer para ela e toma aquilo como realmente, eu quero fazer isso. E aí ela vai muitas vezes dar desculpa que ela não tem dinheiro, às vezes não é desculpa, às vezes ela não tem mesmo. Eu já passei por situações assim, as pessoas achavam que era desculpa, eu não tenho dinheiro, mas eu não tinha mesmo, queria muito fazer, mas eu não tinha mesmo. Ou porque aquilo não é prioridade para ela, tá? Mas nem todo mundo vai chegar no ponto pronto para você atender. Então você às vezes vem aqui nas redes sociais, você fala, você vende, você cria cursos, você, enfim, faz várias coisas. E as pessoas não estão preparadas, prontas para aquilo que você está oferecendo para ela. Aí você chega com um pacote completo e fala, olha, eu tenho isso aqui para te oferecer. E ela vai falar assim, mas minha prioridade hoje não é olhar para isso. Minha prioridade hoje não é ver isso. Então, no caso que a gente tratou ontem, era de uma adolescente que tá toda a família querendo resolver o problema da menina. E o problema da menina não é a menina. O problema é tudo que envolve a situação da menina. A avó, a mãe, a tia, né? Então, isso precisava olhar. Então, quem que precisava de ajuda? A família. A avó, a mãe, a tia que está envolvida na situação. Porque a adolescente, ela é só o sintoma. Entende? Quem não está preparado para ouvir isso? Os adultos. A adolescente, ela só está trazendo o sintoma. E é muito comum, e uma vez eu conversei com uma psicopedagoga, ela fala assim, ó, os pais chegam aqui e falam assim, ó, tá aqui o problema, que é a criança, resolve. Então ele tem TDAH, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem 500 mil coisas, né? Que são questões emocionais ligadas aos pais. Só que os pais não querem eles fazerem terapia, então eles não vão levar o menino no psicólogo. Resolve aí para ele ter mais atenção, para ele ter mais concentração. Resolve o problema da criança, é o sintoma. Só que quem que é a causa? Vem antes do sintoma. Só que os pais não querem aceitar e admitir isso. Então eu não vou olhar para as minhas questões, para os meus problemas, para as minhas angústias, para aquilo que eu realmente tenho que resolver. Eu quero só que você dê algum antibiótico para resolver o sintoma. Quem não está pronto para te ouvir? Quem não está pronto para olhar para a dor? Os pais. Quando esses pais dizem eu não estou pronto para olhar para mim, resolve o sintoma, a gente até dá uma camuflada ali no sintoma, mas não vai resolver o real problema, que não é o TDAH da criança, que não é a falta de concentração, que não é a dificuldade de aprendizagem, não é esse o principal problema daquela criança. Então, o principal problema não está no sintoma. O principal problema está em quem trouxe o problema. Mas eles não estão prontos e preparados para olhar para as próprias questões. E é isso que eu quero que vocês percebam, é que muitas vezes o cliente vai chegar a você, mas ele não está pronto e preparado para a solução que você tem. Ele não está pronto e preparado, no estágio pronto e preparado, para você realmente fazer a transformação que precisaria, tá? Então, bom dia, Cris, tudo bom? Então, pensem que você pode ter todas as técnicas, todas as ferramentas, o conhecimento, profundidade, tudo isso, mas que nem sempre o cliente que chegar até você estará pronto e preparado para essa profundidade, para esse olhar que você quer dar para ele. E a culpa, não tem culpa, não é de ninguém. É ele que ainda não amadureceu. Então, quando ontem eu fiz as perguntas, né? Será que vocês acham que a escola é mística, que eu trabalho no místico e tal? E aí eu falei, vou falar sobre isso. E quando eu cheguei, eu falei, mas será que o assunto é sobre isso? Será que eu tenho que ficar provando que o meu... E às vezes a gente como terapeuta quer provar o nosso trabalho, a gente quer provar as técnicas que a gente tem, a gente quer provar para o nosso cliente quanto benefício ele vai ter. Só que ele não está pronto e nem preparado para receber o que você tem para dar. Já ouviu dizer o termo, que é bíblico, né?
dar pérolas aos porcos, as pessoas não estão prontas para receber aquilo e você vai dar muito para ela e ela não vai estar pronta para receber. Ou seja, tudo aquilo que você desperdiçar de tempo com ela é tempo perdido para ela e para você. Porque ela, naquele momento, ela só está com foco aqui, ó, resolve isso aqui. Então, quando eu falo para vocês, olha, eu já atendi gente que pagou pro marido vir e o marido teve um ótimo resultado pro que ele queria, mas não deu o resultado que a pessoa que pagou queria, né? Porque ela queria coisas que aquele marido mudasse para atender as expectativas dela. Então, hoje eu não atendo mais também esposa que paga para marido fazer terapia comigo. Eu falo, não, se ele quiser, ele que pague, ele que vem. Eu também não pago, não recebo clientes que a mãe paga para o filho adulto vir fazer terapia. Eu já tive muito problema com isso, nem adulto. Antes eu atendi adolescente, nem adolescente eu atendo mais. Porque eu entendo que eles são sintomas. E quem não está preparado para olhar para o real problema é quem está pagando. Então, geralmente, quem paga o serviço, quem paga, né? Eu vou pagar para ele fazer terapia com você, eu vou pagar para ela fazer terapia com você. Quem está pagando é quem tem o problema, mas ela não está pronta e preparada para vir para você. E aí você vai até um tanto, né? Aí a pessoa que paga fala assim, mas eu tô pagando e eu não tô vendo o resultado que ela gostaria. Mas quem está fazendo a terapia tá tendo resultado, diante daquilo que ele precisa. Então, quando a gente começa a entender que nem todo mundo está pronto e preparado, quando um cliente seu disser eu não vou fazer terapia com você, muitas vezes não tem a ver com você. Muitas vezes tem a ver com ele estar preparado para olhar para aquelas questões, preparado para olhar para aquela dor, preparado para olhar para aquele movimento que ele precisa fazer. E aí, neste lugar, a gente sai desse movimento de salvação, né? Porque eu poderia, por exemplo, eu dei esse caso, né, que aconteceu comigo no domingo, quem acompanhou os stories, né, no domingo e ontem, da pessoa que, eu não sei se não sei se o que você tem para me oferecer me atende. E a gente sempre acha que atende, né? E eu sei que ajudaria aquela pessoa. E aí ela falou assim, porque o seu trabalho é místico e tal, e eu poderia ficar ali convencendo ela. E na verdade, qual é o movimento que eu estaria fazendo? Eu queria salvá-la. Só que eu não posso salvar quem não quer ser salvo. Eu não posso chegar para ela e comprovar cientificamente, com dados, com isso, com aquilo, que eu não trabalho com nada místico, sendo que para ela não tá fazendo. E ela falava para mim, não faz sentido, não faz sentido. E aí eu falei, olha, fica tranquila, tá aqui minhas redes sociais, você me acompanha, você começa a me ouvir aquilo que eu trago, escuta meus stories, escuta minha. E aí, se fizer sentido um dia para você, eu fico aqui à sua disposição, tá? Então, o nosso cliente também é assim. A gente se coloca à disposição dele para o momento que ele estiver pronto e preparado para aquilo. Sem querer tirar ele daquele lugar que a gente acredita que a gente poderia salvá-lo. E a gente faz e o próximo? Vamos para o próximo. Esse aqui não estava pronto, a gente deixa ele lá, pensando. E é engraçado que tem muita gente que fica assim comigo, sabe? Ela aparece, dá um oizinho, olha, eu já volto. Não, eu vou fazer com você. Não, fica tranquila. Então a pessoa fica ali te cozinhando, mas ela não está pronta e preparada para realmente fazer o movimento de vir. E aí, num dia, passa muito tempo, ela aparece e fala assim, eu vou fazer, resolvi que vou fazer. Ou seja, ela foi se preparando para aquilo emocionalmente, psicologicamente, foi observando os seus movimentos, ela tá ali de olho e você vai continuar fazendo o seu trabalho que precisa ser feito. Eu tô aqui todas as terças-feiras tendo gente para me assistir, não tendo gente para me assistir, todas as terças eu tô aqui. Eu estou nos stories todos os dias, só sábado e domingo que às vezes não consigo ainda, mas eu tô todos os dias nos stories, faz parte, porque quem não é visto não é lembrado. Então eu sou sempre aquela pessoa que a pessoa vai estar lembrando de mim em algum momento. Em algum momento eu lembro de Eduardo, em algum momento faz sentido isso. E aí a pessoa vai me vendo, até que um dia ela chega, eu vou resolver isso. Chega, eu não quero mais passar por isso. Chega, eu preciso disso. E aí ela fecha ou um processo terapêutico, ela vem para a mentoria da escola, ou ela compra algum curso, enfim, algum movimento ela faz comigo. Mas eu fiquei ali aparecendo para ela? Não, né? Não é sobre ela, é sobre o que eu preciso transbordar de conhecimento, de estudos e que você também precisa. Então você vai aparecendo ali. Eu tô falando que tem que aparecer nos stories, tem que fazer live.
é opcional, você faz se você quiser. Se você não tá fazendo, sua concorrente tá, e aí, enfim, é outra conversa de marketing. Mas o que eu quero dizer é que a hora que esse cliente estiver pronto, ele vai te indicar, ele vai vir e ele vai fazer. Eu tenho clientes que passaram comigo uma vez. Eu nunca, geralmente eu não sei vocês, me responde aí se acontece também com vocês. A gente atende uma pessoa e depois ela some. Você não sabe o resto da história, né? Você atendeu, aconteceu isso comigo, recentemente. Eu atendi há 2 anos atrás uma pessoa para engravidar. Aí ela engravidou e perdeu. Aí depois ela passou de novo comigo porque ela estava grávida e estava com medo de perder de novo. E aí a gente fez todo o trabalho, eu fiz uma sessão com ela e tal, passou. E aí eu não mantive, falei com ela mais uns 2, 3 dias, tá tudo bem, e passou. Passou-se 2 anos, 1 ano, 2 anos, eu acho que vai fazer 2 anos. Agora veio uma indicação dela. E aí eu descobri que deu tudo bem, que o neném nasceu e que tá tudo certo. Mas entende que eu não fico sabendo, né? Só que ela, no momento que ela se sentiu pronta e preparada, ela veio para o atendimento comigo. Fez total sentido para ela, deu certo, deu resultado. Agora ela indicou uma outra pessoa. Então, mesmo que ela, naquele momento, quer dizer que essa pessoa vai estar pronta e preparada para vir? Não, foi uma indicação. Ela veio, fez uma sessão, ainda não fechou nenhum pacote. Então, com você pode acontecer isso também. E se ela não fechar, não tem a ver com você. Tem a ver com o momento dela. Tem o momento dela de estar preparada, de ver aquilo como prioridade. Talvez não tenha doído o suficiente para ela falar assim, agora eu vou fazer. E a gente vai fazer o quê? Tudo bem, continua me acompanhando, continua vendo aqui. Se você quiser, cria um grupo no WhatsApp, né, de recados. E aí, se você quiser, você pode entrar nesse grupo. Eu sempre coloco conteúdo, às vezes você não quer vir para o Instagram, mas você tem um grupinho das suas alunas ali, das suas alunas, aluna minha, né? Das suas clientes, e você vai alimentando semanal com algum conteúdo ali para elas. Enfim, tô dando algumas ideias, tá? Para quê? Para você ser lembrada. E naquele momento que ela realmente falar, agora eu tô pronta, ela vai, tá? Então a gente vai perceber na nossa trajetória que muitas vezes os clientes nos trazem os problemas, os sintomas, que são os filhos, o marido, o filho mais velho, aquele filho adulto de 30, 40 anos. Eu fui uma vez atender, até contei essa história ontem na supervisão, né? Eu atendi domiciliar um rapaz de 36 anos, 35, 36 anos, que na verdade ele era o sintoma. A questão principal era a mamãe, mas aquela mãe que era o sintoma, que era o problema, né, da situação ali que precisava olhar, ela não estava pronta e preparada para olhar para aquilo. Então ela me trouxe o filho adulto e falou, olha para ele. E aí ela me ligava e falava assim, Eduarda, ele não tá melhorando. Eduarda, ele não saiu de casa, ele ainda não arrumou emprego, ele ainda não tá trabalhando. E aquela mãe cozinhando e fazendo tudo que para ele não ir embora. Então eu sabia o movimento que aquela mãe queria. Aquela mãe, no fundo, ela não queria que ele fosse embora. Ela tinha 5 filhos, foi o mais novo que ficou, né? E aí aquele filho em amor, lealdade, o que ele fazia? Ele ficava doente, e aí ele não tinha dinheiro, e aí ele dependia da mãe. Ele estava ali nutrindo, eles estavam se nutrindo, uma relação de codependência total. E se essa mãe não olhasse para isso, como ela não olhou até hoje, porque conhece a família, não olhou até hoje, esse filho vai continuar fazendo o mesmo movimento, porque a terapia quem precisa não era ele, quem precisava da terapia era ela, para olhar para essa dependência que ela tem do filho, de não liberá-lo ele para o mundo. Mas entende que ela não estava pronta e preparada para essa conversa, tanto que depois que eu o atendi, eu chamei ela para a gente conversar sobre o atendimento. E até hoje, isso já vai fazer, foi antes da pandemia, então e até hoje ela nunca quis essa conversa, porque ela sabe que no fundo ela ia precisar olhar, ou seja, nem todo mundo está pronto e preparado para a solução que você tem para oferecer. E eu tenho certeza que vocês, terapeutas, têm muitos casos aí que vocês vão lembrando para contar de situações que vocês passaram em que o cliente não estava pronto e preparado e você às vezes até tentou ali fazer alguma mágica, porque muitos clientes acham que a gente é mágico, né? Que a gente vai num passe de mágica resolver todos os problemas dele, né? Numa questão mais, né, mística, resolver a questão dele. Mas a verdade é que não importa a linha que você trabalhe, na linha que você tenha de pensamento aí, ou de ferramentas que você usa, de repente você trabalha numa linha mais mística, mais espiritual,
E que você pense assim, não importa a técnica, se ele não estiver pronto e preparado para receber, para fazer o processo, para estar alinhado, isso vai servir sempre para vocês, tá? Isso é uma coisa que vocês vão pensar sempre. Que muitas vezes numa conversa, aquela pessoa não está pronta e preparada para aquela conversa, ela não está pronta e preparada para ouvir aquilo, a ação dela vai ser reativa, ela vai estar num movimento de não querer ouvir, ela vai sair da conversa. Vou contar para vocês um outro caos. Eu vou tomar cuidado para não expor ninguém aqui, tá? Então imagina assim, ó, eu tava no velório da minha avó e chegou uma pessoa que tava passando por uma situação muito difícil. E ela veio contar dessa situação para mim. Só que naquele momento a minha dor era muito grande. Eu tava perdendo uma mulher muito importante para mim, que me criou e tudo mais. Isso já vai fazer um ano. E naquele velório, a gente conversou com muitas pessoas. E uma dessas pessoas estava com uma situação muito difícil. Ela veio falar. E eu pontuei, peguei na hora. Gente, eu tava chorando. Tava muito mal mesmo, né? Velório, não é um clima muito bom. E eu acho que eu peguei numa dor ali, né? E, pá, e aí eu falei o que eu achava e o que eu pensava. Não deu um segundo, essa pessoa fez assim, ai gente, eu tô ocupada, tenho que ir embora. E ela foi embora. E desde então eu não falei mais com essa pessoa. E o que eu penso? Ela não estava pronta e preparada. Eu não estava pronta e preparada, na verdade, naquele momento, para ter aquela conversa sobre o problema dela, porque eu estava vivendo naquele momento uma perda muito grande para mim e não era comparado àquilo que ela estava vivendo, porque a minha avó nunca mais eu ia ver e a situação dela era possível de dar uma melhorada. E aí eu olhei para aquilo e depois eu percebi que eu falei, mas eu não fui grossa, eu não fui estúpida, nada disso, tá? Não foi essa a questão, eu só falei aquilo que eu pensava diante do problema que ela estava vivendo. Só que ela não estava querendo ouvir aquilo, ela queria que eu, naquele momento do velório da minha avó, fizesse o acolhimento para ela, mas eu não estava preparada para aquilo. Naquele momento eu queria ser cuidada. E aí eu falei uma verdadezinha, que não era nem a verdadona inteira, foi só uma pincelada. Eu falei, não, não é isso. O problema não é esse. E ali a terapeuta veio, falou, e aí essa pessoa foi embora. Por quê? Porque talvez hoje tenha feito algum sentido para ela, ou não. Mas naquele momento ela não estava pronta para ouvir aquilo. Isso vai acontecer na vida várias vezes. A gente vai falar alguma coisa, a pessoa e não tem a ver com aquilo que você falou, com aquilo que você fez. Tem a ver com quanto ela estava pronta e preparada para naquele momento ouvir aquilo. Então a gente vai passando por, quando eu passei por separação também lá atrás, eu ouvi coisas que eu não estava pronta e preparada. E eu demorei muito tempo para me preparar, para fazer terapia. Então eu tive depressão pós-parto, eu demorei anos para ir fazer terapia, porque eu não sabia o que eu tinha. Eu só achava que eu estava muito triste pela situação, pelas coisas, eu não entendia que eu precisava de ajuda e terapia. Então a gente vai entendendo que a gente vai passar por várias situações e o seu cliente está passando por várias situações que naquele momento ele não quer ouvir. Ele quer, às vezes, gente, um aliado, uma pessoa que abrace ele, que concorde que tudo que ele tá passando, que ele é a pior pessoa do mundo, que tudo que ele tá passando é o maior problema, que tudo que ele tá passando, entende? Só que naquele momento ele não quer olhar para aquilo que ele precisa olhar, né? Ver o que precisa ver. Ele não tem esse amadurecimento. E a gente respeita. E a gente vai ali, alimentando com conteúdo, com uma informação. Aquela pessoa vai continuar te assistindo, vai continuar falando, ah, é verdade, vai comprar um negocinho aqui de você e vai participar de uma imersão gratuita que você vai fazer e vai participando, vai participando. Eu vou contar para vocês que eu tenho uma aluna no TFS que ela já foi minha cliente, ela já comprou, ela já passou comigo em terapia, e hoje ela é minha aluna. Então, hoje ela está querendo ir para a área das terapias. Então, você vai vendo que as pessoas vão também evoluindo com o seu conteúdo, evoluindo com as suas informações, elas vão aprendendo com você. E ali, num dado momento, ela fala, agora eu tô pronta. Ai, agora eu acho que dá para a gente avançar e dar mais um passinho. Agora eu acho que eu consigo ir um pouquinho além. E ela vai, né? E ela dá esse salto aí. Mas até ela dar esse salto, gente, ela foi criando musculatura, ela foi te conhecendo, ela foi criando confiança, ela foi adquirindo mais, ela foi tirando as reservas, as armaduras dela, até que ela chega até você, ainda assim com muita dor, com muita armadura, com muitas questões, ainda assim essa pessoa
tem as questões, mas ela se preparou para aquilo e agora ela está pronta. Eu vou falar que essa pessoa vai ter muito mais resultado do que se ela tivesse lá atrás fechado um pacote terapêutico com você e ter vindo para terapia e ela não estava preparada e pronta. E aí o que que acontece? A gente fica patinando com ela. Aí não tem cliente que às vezes a gente tem vontade de falar assim, ó, me procura daqui uns 2 aninhos, me procura daqui um tempo, consome mais desse material, desse conteúdo que eu tenho, porque você ainda não está pronto e preparado para isso que eu tenho para conversar com você. Quantas vezes a gente fica ali, ó, no raso com aquele cliente, que para ele às vezes já é muito, até ele se preparar para. Eu já atendi cliente que veio comigo num período, depois de um tempo voltou, fechou mais um período. Por quê? Porque precisou de um tempo para absorver aquilo. Até inclusive onde na supervisão a gente falou que às vezes uma semana de uma sessão para outra é muito pouco para o seu cliente absorver tudo que ele viu. Eu vou dar um exemplo. Eu faço alguns cursos e tem um curso específico que eu fiz que o período foi muito longo, sabe por quê? Porque eu tinha que assistir uma aula, digerir aquela aula, prestar atenção naquilo. Aquilo ficava cozinhando dentro de mim para eu ir para outra aula. Era gravado o curso, tá? E aí eu demorava um tempo para eu assentar aquilo em mim e aí eu ir para outra aula. Por quê? Porque eu precisava de um tempo de preparo para aquilo. Eu tinha ouvido aquilo pela primeira vez, aquilo precisava fazer muito sentido para mim. Eu precisava respirar e então eu estava pronta para depois de alguns dias assistir uma aula novamente, que eu sabia que ia ser mais um tempo de absorção, de poder digerir aquilo, de poder levar aquilo. Eu tenho certeza que para você também é assim. Se para nós é assim, imagina para o nosso cliente, que é tudo novo, que é um mundo novo, ou para uma aluna minha que não está de repente nesse universo, ou está no universo, mas tem uma outra linha de pensamento e ela vai precisar de um tempo para absorver aquilo, para entender, para fazer sentido para ela, para então ela tomar o passe e a decisão de se tornar uma aluna minha. É processo, gente. E a gente tem que entender que não tem a ver com sua entrega, não tem a ver com o que você oferece, mas com o que essa pessoa tem de possibilidade dentro daquilo que é possível para ela de fazer essa digestão, de fazer essa, sabe? Esse amarrar aí essas coisas e fazer muito sentido para ela. E às vezes, depois de muito tempo, você fala, nossa, agora fez total sentido aquilo lá. Então o cliente vai passar para o processo terapêutico, vai terminar e depois de muito tempo aquilo vai fazer algum efeito, aquilo vai dar algum respiro para ele, ele vai falar, agora sim. Por quê? Porque levou tempo de musculatura emocional. É igual a academia, né? A gente vai na academia, o primeiro dia é horrível. Quem faz academia sabe, eu não gosto de academia. Então você vai lá, primeiro dia é horrível, você sente dores e tal. E depois de um tempo as dores não existem mais, você já consegue fazer exercícios que você antes não conseguia fazer. E ele precisou de um tempo. O mesmo acontece com o nosso cliente. Por isso, nem sempre o seu cliente está pronto e preparado para aquilo que você está oferecendo, chega com sintoma para você resolver porque não quer olhar para o problema. Então, o problema está aqui, ó, junto com o cliente, mas ele não quer olhar, ele só quer olhar para o sintoma. E a gente, como terapeuta, a gente faz o que nos cabe fazer. Podemos aceitar cuidar do sintoma, mesmo sabendo que aquilo não vai resolver o problema do meu cliente, ou podemos dizer, quando você estiver pronto e preparado para olhar realmente para o problema, eu estou à sua disposição, continue consumindo os meus, né? Então, às vezes ele não fecha, porque às vezes ele não está pronto e preparado para aquilo, e você não quer salvá-lo, porque não vai adiantar, porque se você fizer esse movimento, o problema não vai ser visto, você não vai conseguir resolver, e os sintomas não vão desaparecer, né? E aí o problema ainda vai ser da terapeuta que atendeu. A culpa é da terapeuta que me atendeu, porque ela que não resolveu o problema, porque ela que não fez, eu vou procurar outro para pagar o pato e então olhar para o problema, olhar para o sintoma, já que o problema não pode, não quer ser visto, tá? E às vezes por lealdade sistêmica, quem trabalha com sistêmico vai entender o que falar. Então, às vezes por lealdade sistêmica, às vezes por lealdade à mamãe, ao papai, por lealdade ao sistema que já carrega esse problema há muito tempo, essa pessoa não consegue olhar para o real problema que estão passando e aí foge para o sintoma. Vou dar um exemplo. Escassez é sintoma, não é problema, né? Divórcio, separação é sintoma, não é problema. Então, quando a pessoa fala, eu tô com um problema no meu casamento, é sintoma, não é o real problema.
Então, a pessoa chega com sintomas para você. A minha vida profissional tá toda... É sintoma, não é problema. E aí a gente recebe quem? O sintoma. As pessoas buscam ajuda pelo sintoma. Então, vamos falar de escassez financeira. A pessoa vai chegar para terapia com esse sintoma. Olha, eu tô com um sintoma que eu não consigo prosperar, eu não consigo vender, eu não consigo ter mais dinheiro, o dinheiro na minha mão não fica. Isso é sintoma, não é o real problema. E aí a gente, como terapeuta, tem que investigar do que ela está falando desse sintoma. Quem está falando dentro dela que tem esse sintoma, tá? E aí a gente não vai ficar olhando aqui para o sintoma, porque ele não é o problema. A gente vai voltar aqui no nosso cliente e olhar para ele. Para isso, o cliente tem que estar pronto e preparado, porque se o problema for resolvido, o sintoma desaparece. Não é assim que funciona na medicina? A gente tem uma tosse, o problema não é a tosse, é o que está causando aquela tosse. E a gente vai tomar o remédio certo para cuidar do quê? Da tosse? Não, do que está causando a tosse. E aí, quando a gente cuida da causa, o efeito some, a tosse, a gente para de tossir, né? A gente para de espirrar, a gente para de ter alergia, porque, bom, eu vou trabalhar com psicossomática, né? Eu vou olhar por que aquela pessoa tem tanta alergia, por que ela tem tanta tosse, e às vezes é um problema físico mesmo, ela vai tomar um xarope, ela vai tomar um remédio, e o sintoma vai sumir. Mas o que foi tratado? A tosse? Não, o que causava aquela tosse. Eu tô dando esse exemplo, né, mas porque eu lembrei até de um caso, mas assim, é importante a gente pensar que nós, como terapeutas, só vamos ter resultados com o efeito quando tratarmos a causa, mas nem sempre o cliente está preparado para olhar para a causa, tá? Para olhar para o problema. Ele geralmente chega com um sintoma, que é a questão que ele tem, e nós vamos olhar para o que está por trás. Só que aí quando você mostra para o seu cliente, ele pode falar: ah, não quero olhar para isso não. Continua olhando aqui para o sintoma e resolve isso. Só que a gente sabe que aqui não há solução. Aqui a gente não consegue dar o resultado que talvez o cliente esteja esperando, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live. Relembrando, sábado agora, para quem é constelador, teremos a imersão, né, de constelação na água, Constela Viva, para consteladores. Então, precisa ser constelador. Eu já atendi algumas pessoas que não eram consteladores, mas que queriam fazer o curso de formação de constelação na água. Eu não dou a formação, então a pessoa já precisa ser consteladora para participar da imersão, mesmo porque são só 4 horas, onde a gente vai fazer prático, vivencial. Você vai poder vivenciar a experiência de fazer a constelação na água, mas para isso precisa já ser constelador, já atender e já ter as técnicas e a prática, tá bom? Aí você vai ampliar sua percepção através da constelação na água. Eu espero vocês sábado comigo lá. O link tá na bio, então é só clicar, vir pra cá. E se você não é constelador, mas quer se aprofundar no universo das terapias dentro do feminino, desse olhar para se tornar especialista, a escola oferece diversos cursos que você pode aí ver qual que é aquele que nesse momento te atende, inclusive se tornar uma terapeuta especialista no atendimento ao feminino através do TFS, com supervisão semanal comigo ao vivo, tá? Eu espero vocês aqui na escola. Um beijo. Semana que vem temos mais. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui no perfil para falar sobre técnicas, terapia e atendimento. Eu espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho com você na sua jornada, tá? Até lá. Beijo, ótima semana para todas vocês.